Segunda-feira, mais uma semana começando, mais uma semana de lives terapêuticas começando. E essa semana inteira, liberte-se dos medos. Medo de fracassar, medo de ser destaque, medo de prosperar, medo de ir pra vida, medos do julgamento. Essa semana inteira a gente vai fazer uma semana de lives e conteúdos terapêuticos para você se libertar dos medos. Bom dia, gente! E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre medo de ir pra vida, tá? Então, olha só, hoje eu não consegui mandar o link para as pessoas que estão no meu WhatsApp, nos meus grupos e tudo mais, então me ajuda aí, clica nesse aviãozinho que tá aqui do lado e envia pras amigas, envia pra galera do Mapa dos Afetos. A Van entrou na live, sim, é porque realmente hoje foi muito corrido aqui pra mim, eu não consegui enviar o link. Mas olha só, vamos lá, vamos direto para a live enquanto vocês enviam para as amigas, enquanto vocês vão chegando. Vamos falar sobre o medo de ir para a vida através, claro, do meu método terapêutico do Sistema MAR, que envolve a gente entender alguns passos na nossa vida, alguns níveis de consciência. E um nível de consciência que a gente aborda no Sistema MAR é o nível de consciência ancestral. Então hoje eu vou falar para vocês, a gente vai tentar usar um pouco os nossos 6 passos também do meu método terapêutico, que é identificar o que está acontecendo com a gente, confrontar os nossos problemas, soltar tudo aquilo que a gente não precisa mais carregar, despertar para transformar e crescer. Então, quando a gente fala especificamente sobre o medo de ir para a vida, unindo o nível de consciência ancestral com os 6 passos do Sistema MAR, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar, né? Identificar o medo de ir para a vida. Então, o que é esse medo de ir para a vida? Como assim medo de ir para a vida? O medo de ir para a vida ele pode aparecer de várias maneiras no seu dia a dia. O medo de ir para a vida pode ser um medo de você prosperar, pode ser um medo de você se expor, pode ser um medo do julgamento. O medo de ir para a vida pode ser aquela sensação assim, eu sei que dentro de mim existe uma força grande, eu confio em mim, mas alguma coisa acontece que me trava, que eu não consigo ir, que eu não consigo me jogar. O medo de ir para a vida, ele também tá ali bem disfarçadinho de procrastinação, sabe? O famoso deixa para depois, amanhã eu faço, agora eu não tô bem, agora eu não tô à vontade para fazer isso ou aquilo. Então, o medo de ir para a vida, ele aparece em algumas camadas sensoriais e comportamentais. Então, sensoriais a gente pode pensar na insegurança, né? No medo de se expor, no medo de ser julgada, no que vão pensar de mim. E no comportamental, está muito conectado com essa ideia de que eu sei que eu posso, mas eu não consigo fazer, e com a procrastinação. Claro que tem várias outras camadas, tá bom, gente? Mas vamos começar identificando, olhar esses aspectos. Vê se alguém já se identificou aí, se você sente que você tem um medo de ir para a vida que está ligado com algum aspecto específico, ou uma sensação de insuficiência, insegurança, ou esse comportamento de sempre deixar para depois, ou essa sensação / comportamento, né, que vem junto de eu sei que eu posso, mas algo me trava. Escreve aqui para mim, porque sempre que vocês escrevem nos comentários, eu acabo usando os exemplos de vocês e aí a live fica muito mais interessante para quem tá aqui, obviamente, tá? Então, ó, o primeiro passo é você identificar dentro do seu comportamento onde o medo de ir para a vida, ele aparece. E olha só, isso é num campo tão sutil, e eu já vou falar sobre os fios invisíveis e o campo sutil. Isso é tão sutil que a gente acaba não percebendo. Eu, durante muito tempo, eu tinha um grande medo do destaque, de ficar em destaque, de me expor, de crescer. Eram vários pequenos medos, pequenos grandes medos, né? Disfarçados de raiva, disfarçados de irritabilidade e dentro de um ciclo de autossabotagem muito grande. Qual que era o meu ciclo de autossabotagem? Sempre que um processo estava dando muito certo na minha vida, sempre que algo estava começando a crescer, que eu estava começando a prosperar, que eu estava não só financeiramente, sabe, prosperar no sentido também de aquele projeto dar muito certo, eu começar a ficar em evidência, eu encontrava alguma maneira de sabotar o meu processo. Então, eu não tô mais interessada nisso, quero fazer outra coisa, ou então eu ia, sei lá, ia para algum vício, ou ia beber mais, ou ia, enfim, eu encontrava algum caminho para não querer aquilo que me colocava em evidência. E isso já mostrava o meu grande medo de ir para a vida, o meu grande medo de crescer.
Mas eu não tinha nenhuma noção disso. Eu achava só que eu falava a típica frase: é que eu enjoo fácil. Eu enjoo fácil das coisas. Prestem bem atenção nisso, tá? Quando você fala muito, eu enjoo fácil das coisas, eu enjoo fácil das pessoas, quando você tem essa sensação, isso muitas vezes está escondendo um grande medo de ir para a vida, um grande medo de crescer, de prosperar, de assumir o seu propósito na vida. E isso precisa ser tratado. Como é que a gente trata, né, esse medo de ir para a vida? Como é que eu me liberto do medo de ir para a vida? Acho que essa é a principal coisa que a gente quer, né? Não é só identificar os medos. Como é que eu me liberto disso? Para a gente se libertar, a gente precisa também identificar os fios invisíveis. Como eu falei aqui no começo da live, o medo de ir para a vida nem sempre é fácil de identificar, nem sempre a gente percebe que a gente tem esse medo de ir para a vida. Então, para isso, eu preciso identificar os fios invisíveis. Os fios invisíveis, a gente vai olhar hoje pelo campo ancestral, pelo nível de consciência ancestral, e eu já vou explicar do que se trata, tá bom? Gente, eu falo pra caramba, sou super apaixonada por aquilo que eu faço, então, se tiver alguma dúvida, escreve pra mim que eu vou te responder, porque senão eu vou falando aqui sem parar. Então, olha só. O medo de ir para a vida, né, tá por trás desses fios invisíveis, que é o nível ancestral. O que são esses fios invisíveis? Os fios invisíveis que estão aí por trás dessa sensação de insuficiência, de eu não vou dar conta, desse ciclo de autossabotagem, desse medo de fracasso e tudo mais, ele pode vir por vários caminhos, mas hoje na live a gente vai olhar por dois caminhos. Um são os movimentos interrompidos na vida, já vou te explicar o que são os movimentos interrompidos, e o outro são as frases que a gente ouviu quando criança, ou adolescente e tudo mais. As frases que a gente ouviu quando criança, como adolescente, pode ser que muitas pessoas já tenham até consciência das frases, mas talvez você não tenha consciência de quanto essas frases estão travando a sua vida, estão gerando em você um medo de ir para a vida. O movimento interrompido, então, gente, ela é uma memória corporal que fica ali grudada em você, que na maioria das vezes, por experiência própria das pessoas que eu atendo na terapia, pelas pessoas que estão lá no mapa dos afetos e tudo mais, a maioria das pessoas não tem nem noção do quanto que esses movimentos interrompidos estão atrapalhando e travando a sua vida. Então, vamos lá. Vamos olhar para o primeiro fio invisível que está aí, grudadinho no seu medo de ir para a vida e que vem de um nível ancestral. Que são as frases, que esse é mais fácil da gente identificar, tá bom? Depois a gente olha o movimento interrompido. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que quando eu tô falando de nível de consciência ancestral, eu tô bebendo na constelação familiar via Bert Hellinger, na constelação sistêmica e tudo mais, e eu estou vindo com as 3 leis da constelação, a hierarquia, o pertencimento, o equilíbrio. Eu estou olhando especificamente para o comportamento dos meus ancestrais, para as emoções dos meus ancestrais. Quando eu digo os meus ancestrais, eu estou falando do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, bisavó, até por aí, primo, prima, tio, tia, ou seja, as pessoas que compõem a minha ancestralidade. Esse é um aspecto. Mas quando a gente fala do medo de ir para a vida, eu gosto também de olhar para a nossa ancestralidade de conhecimento. Como assim? Dentro da nossa ancestralidade de conhecimento, você tem um professor que foi importante, uma professora que foi importante, você tem um mestre, uma mestra, alguém que te guiou em algum processo que foi importante para você. Então, quando a gente fala de nível de consciência ancestral, eu posso estar me referindo à família especificamente, ou eu posso estar falando também desse conhecimento passado de geração para geração, que vem através dos nossos professores e dos nossos mestres. Então, agora, gente, sabendo disso, ok, o medo de ir para a vida pode ser um fio invisível vinculado ali com a minha consciência ancestral, ou veio da minha família, ou veio de um nível de conhecimento passado de geração para geração. Tá. Como eu vou identificar o meu medo de ir para a vida? Vamos olhar agora para as frases que você recebeu dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos seus tios, ou de algum professor, que até hoje impacta na sua vida. Então, olha só, o que eu gosto muito de fazer, gente, é ficar com a primeira reação. Como assim com a primeira reação? Tenta lembrar, se eu falei pra você, bom, medo de ir pra vida, tá vinculado com a procrastinação, tá vinculado com a sensação de insuficiência e tudo mais. O que sobre isso você ouviu quando você era criança ou quando você era adolescente? Do seu pai, da sua mãe, avô, avó, do adulto que convivia com você ou de algum professor?
Eu lembro que eu ouvia frases, por exemplo, você não tem nada de especial. Eu ouvi muito essa frase da minha mãe, você não tem nada de especial. Você não vai dar certo na vida. Então eram frases que eu também escutei muito da minha mãe, você não vai dar certo na vida. Mas eu lembro de uma frase de uma professora que me impactou muito, mas muito, 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 que foi: se você continuar assim, você vai ficar sozinha. Eu não lembro o contexto, eu não lembro o que aconteceu, eu era muito pequena, eu devia ter uns 6, 7 anos. Mas essa frase de se você continuar assim, você vai ficar sozinha, impactou por muito tempo na minha vida com uma relação de não querer confiar nas pessoas. Então, olha só, quando você escuta uma frase que vem lá da sua ancestralidade, como você não vai dar certo na vida, você não tem nada de especial, ou se você continuar assim, você vai ficar sempre sozinha e tudo mais, ou várias outras frases que clientes meus já falaram na terapia, que escutaram, como, por exemplo, você perde tudo, você não vai conseguir nada, você não serve para fazer nada, você tem que agradar todo mundo, frases que as pessoas me falam, né, que ouviram na terapia, e quem quiser escreve a frase aqui, porque daí eu ouviram na terapia não, né, ouviram na família ou de um professor e que me contaram em terapia. Então quem quiser escreve a frase aqui, porque aí eu uso a sua frase como exemplo. Essas frases, gente, a gente vai se vincular com elas de duas maneiras. Ou a gente vai se vincular por semelhança, né? Então o fio invisível vai ser um fio de semelhança, ou seja, eu vou fazer aquilo que você me disse. Se eu ouvir você não é especial e vou atuar por semelhança, eu vou não me sentir especial em absolutamente nada. Vou encontrar um caminho de lealdade com esse voto, né? Com essa frase que eu recebi, e não vou me sentir especial. E vou fazer de tudo para não me colocar num lugar de especial. Como assim? Vou fazer de tudo para não me destacar, vou ter medo de me expor, vou ter medo de ficar em evidência, vou ter medo de me jogar e de me expressar, porque eu estou num voto de lealdade com a minha mãe, que disse que eu não tinha nada de especial. Isso se eu estiver atuando por semelhança, tá? Eu posso também ter ficado com a frase, e eu fiquei com a frase, de você não vai dar certo na vida. Lembra que no início da live eu falei assim, olha, quando eu tinha projetos que estavam dando muito certo, eu encontrava uma maneira de sabotar esse projeto, de não quero mais fazer isso não é pra mim e tudo mais. Por que isso vinha em mim com tanta força? Porque eu estava num voto de lealdade com a minha mãe de você não vai dar certo na vida. Então, cada projeto que vinha aqui ia me jogar, me expor, me colocar no mundo, eu ferrava o projeto, dava um jeito de puxar para trás. Porque eu estava num voto de sim, mãe, você está certa, eu não vou dar certo na vida. E isso eu precisei tratar dentro de um campo sistêmico, dentro de constelação familiar. Não há em mim mais nenhuma mágoa e nem culpa a minha mãe por isso. Eu só estou falando uma frase que eu escutei muito, mas que já foi tratada, que já foi curada. Olha só, a Pires colocou aqui, você é desatenta, você é avoada, não presta atenção em nada. Quando a gente escuta esse tipo de frase, você é avoada, você é desatenta, você não presta atenção em nada, e tá num vínculo ali, o fio invisível tá te vinculando por semelhança, é provável que essa pessoa que escutou essa frase tenha dificuldade para focar, tenha dificuldade para memorizar, diz que enjoa facilmente das coisas, pega uma coisa e depois já vai para outra, derruba muito as coisas. Olha, até hoje não consigo dirigir, tenho muito medo. Qual é a analogia com dirigir? Quem tem medo de dirigir também tem medo de tomar as rédeas da vida. Claro, como é que uma pessoa desatenta vai tomar as rédeas da vida? Como é que uma pessoa avoada vai tomar as rédeas da vida? Como é que uma pessoa, qual é a outra frase que ela disse? Que não presta atenção em nada, vai conseguir dirigir ou vai conseguir tomar as rédeas da vida? Porque ela está ali num voto de lealdade. Essas frases, gente, impactam a gente de uma forma, travam a nossa vida de uma forma que a gente fica se sentindo assim, sabe, apertadinho, pequena, e a gente não sabe por que as coisas não fluem. Uma das coisas que eu mais escuto na terapia é assim, olha, Van, eu faço de tudo, eu já fiz muito campo terapêutico, eu já fiz constelação, eu já fiz isso, e eu não sei por que a minha vida não flui. Muitas vezes, gente, não é só você fazer a constelação familiar, na maioria das vezes, não é só você participar de um processo de constelação. É você tirar essa memória do seu corpo fisicamente.
Essas frases que a gente escutou, elas se tornam ações, elas se tornam comportamento, elas se tornam negações de ações. Por exemplo, quando a psi fala assim, olha, e ó, a Almeida aqui, a Milena, né? Milena falando, me identifiquei, também tenho muito medo de dirigir. Medo de dirigir está diretamente vinculado com o medo de tomar as rédeas da vida. Se você está num voto de lealdade com uma frase como desatenta, como avoada, com tudo mais, você vai desenvolvendo, nós vamos, né? Desenvolvendo dentro da gente um comportamento que diz o tempo todo, sim, você tá certa, mãe, sim, você tá certo, pai. Isso tá no nível do subconsciente. Então você começa a ter um comportamento desatento, você começa a ter um comportamento avoado, você começa a ter um comportamento de que não presta atenção em nada e começa a imaginar que essa é uma característica sua. Claro, né? Olha como é forte isso, gente. A gente escuta uma frase quando a gente era criança, ou de um professor, ou da mãe, ou do pai, do avô, de alguém que era importante pra gente. O nosso corpo como um todo, o nosso ser como um todo, toma aquilo como verdade. Então o nosso corpo começa a agir como se aquilo fosse verdade. E isso começam a ser travas na nossa vida. Ajuda a fazer constelação? Claro que ajuda, mas só vai resolver se você fazer um processo de reconexão corpo, mente, emoção. Precisa tirar do corpo. Enquanto não tirar do corpo, o seu comportamento vai ser o mesmo. Por isso que lá no mapa dos afetos a gente tem resultados tão rápido. Por isso que quem faz terapia comigo, a frase que eu mais escuto é assim, Van, em 1 mês contigo eu resolvi coisas que eu não resolvi em anos de terapia. Para vocês terem uma ideia, sábado a gente teve encontro do Mapa dos Afetos e uma participante do Mapa dos Afetos que acabou de chegar, a gente fez a prática lá do loop, né, da emoção que te bloqueia, pensamento que bloqueia, o que ela quer na vida e tudo mais. A gente fez a prática, quando acabou a prática, e uma mulher com uma história super intensa, super forte, que acabou de perder o marido por Covid, faz menos de 1 ano que perdeu, ela trabalhando essa dor ainda. Ela falou pra gente o seguinte no final da prática do Mapa dos Afetos. Van, há 21 anos eu busco a resposta para essa pergunta. E hoje, em 10 minutos, nessa prática, eu tive a resposta para uma pergunta, para algo que trava a minha vida há 21 anos. E ela falou, e não era que há 21 anos eu só deixei, há 21 anos eu me pergunto e tento resolver. Como é que eu resolvi em 10 minutos nessa prática do Mapa dos Afetos? Como é que a resposta veio em 10 minutos? Veio porque a gente acessou memórias traumáticas que ficam presas no nosso corpo. Então, o que a gente está fazendo na live de hoje, gente, identificar esses medos que vêm lá de frases recebidas, você identifica. Ok, mas agora eu preciso remover algumas camadas e ir um pouco mais profundo. Como é que eu vou conseguir remover essas camadas? Confrontando. Como é que eu vou confrontar essa frase, Van, essa dor? Indo para o corpo, transformando essa frase em um movimento, numa postura do corpo, entendendo qual é a emoção que vem junto, fazendo um processo de loop, que é o processo que a gente faz lá constantemente no Mapa dos Afetos. Deixa eu ver os comentários de vocês antes de seguir. Primeiro o dever e depois o prazer. Isso não é mais que a sua obrigação. Nossa, Gisele, gratidão por compartilhar com a gente. Essa é uma das frases que eu mais escuto das pessoas do Mapa dos Afetos e das pessoas que eu atendo na terapia. Primeiro o dever e depois o prazer. Isso não é mais que a sua obrigação. O que isso gera na nossa vida com relação ao medo de ir para a vida? Primeira coisa que vai gerar é a ideia de que você só pode prosperar, só pode crescer se for sofrido. Essa é a primeira coisa. Só posso prosperar, ter dinheiro, ter sucesso, me dar bem na vida, prosperar nos relacionamentos, na profissão, se for sofrido. Então é aquela pessoa que rala pra caramba e na maioria das vezes não consegue aquilo que queria. Por quê? Porque primeiro o dever, depois o prazer, mas esse depois é quando que isso vai acontecer. E depois você não fez mais do que a sua obrigação. Então essa pessoa também não se sente merecedora. Não se sente merecedora de ter a vida do jeito que ela quer, não se sente merecedora de viver a vida mais livre, mais leve, porque tem peso numa frase como essa, né? E aí o que vai acontecer no corpo? Se a gente introjeta uma frase como essa, e se a gente escutou essa frase, a gente introjeta, de comportamento vai ter isso, eu imaginar que tudo na minha vida tem que ser sofrido, que eu tenho que fazer muito, que eu tenho que trabalhar muito, que eu tô me dedicando muito, que nada é suficiente.
no meu corpo começam a aparecer as dores. Dor na lombar, dor nas costas, dor na cervical são as dores mais comuns quando a gente está vinculado com essa frase. Por quê? Essa frase vira um comportamento do nosso corpo físico. Literalmente, eu me comporto desse jeito. E aí vai gerar uma memória, né? Para os desejos que eu tinha de fazer as coisas. Ah, mas isso é para quem vai ser profissional. Olha isso, mas isso é para quem vai ser profissional. Isso é para alguém maior do que você, melhor do que você, né? Isso também gera uma sensação de que eu nunca posso fazer. Isso é importante olhar, Lu, que a Lu é aluna do Mapa dos Afetos. Vai lá, Lu, e faz o elemento água do Mapa dos Afetos, faz só o renascimento, mas não faz o renascimento qualquer, faz o seu renascimento de alguém que pode ser essa profissional, de alguém que pode fazer isso. Vai lá no elemento água e faz a prática do renascimento, Lu, e qualquer coisa me manda mensagem. O que vai ser de você? Olha essa frase, o que vai ser de você? Quando a gente recebe uma frase como essa, gente, o que vai ser de você? Isso pode ficar dentro de mim como uma pergunta constante. O que vai ser de mim? Só que aí, olha que é forte. Quando eu tenho uma pergunta dentro de mim e estou num voto de lealdade por semelhança, eu não quero encontrar resposta. Ou eu faço de tudo para não encontrar a resposta, porque se eu encontrar a resposta, o que vai ser de mim? Vou ser uma mulher livre, leve, solta, inteligentíssima, vou trabalhar com isso, vou casar, não vou casar, vou ter tantos namorados, vou... Se eu defino quem eu posso ser, eu estou sendo desleal a essa frase. Então eu começo a criar processos de esconderijos. Eu me escondo de mim mesma. Eu evito ter certezas do que eu quero, porque se eu tiver certeza, estou sendo desleal à minha ancestralidade. Isso está no nível do subconsciente. Tem como tratar isso? Claro que tem. Quem está lá no Mapa dos Afetos já está tratando todas essas questões. Quem está no Mapa dos Afetos, a Cristiane também acabou de entrar para o Mapa dos Afetos. Cris, qualquer prática que você for fazer, que tivesse esse movimento de qual pensamento recorrente e tudo mais, ou lá no elemento terra, se você quiser ir para lá já, e tiver, qual era a frase que você recebeu dos seus pais, trabalha com essa frase, porque aí você vai conseguir emburacar muito mais, confrontar, remover algumas camadas para daí soltar aquilo que você não precisa mais carregar. Nossa, falou tudo, Van, certo, graças, Van. É isso, gente, é sobre isso, sobre a gente se ajudar a fluir. E tenho mais 10 minutinhos de live ainda, porque daqui a pouco eu dou aula para formação do sistema MAR, que estamos num momento super importante da formação. Mas eu ainda quero falar sobre... Bom, as frases, imagino eu que vocês já entenderam a lógica. Mas eu quero falar sobre movimento interrompido. E aí na live de quarta-feira a gente vai trabalhar o movimento interrompido na prática. Então já anota, já bota alarme no seu celular que toda quarta-feira às 8h15 da noite a gente tem live prática, tá? Então, quem ainda não está no Mapa dos Afetos, não tem certeza se o caminho é para você, se não é, faz a live prática de quarta-feira, que é uma maneira bacana de você experimentar a ferramenta antes de comprar o curso. Acho que vale super a pena, tá bom? Van, tô passando por isso, tudo nesse momento. Ontem te enviei áudios e acho que está relacionado a isso. Sinto que deixei meus maiores sonhos dormindo. Ô, Mari, ainda bem que você identificou. Ainda bem que você está identificando e que viu, percebeu que está deixando seus maiores sonhos dormindo. Provavelmente ao meio-dia, Mari, que é quando eu vou ter um pouquinho mais de tempo, porque saindo da live eu já dou aula, eu vejo seus áudios e te respondo, tá bom? Porque a Mari é aluna do Mapa também, gente, eu costumo acompanhar. Tem gente que fala assim, Ivan, mas o Mapa dos Afetos são aulas gravadas. Não, são aulas gravadas. E é grupo, quando tem encontros ao vivo é grupo? Sim, então o Mapa dos Afetos tem mais de 40 aulas gravadas e os encontros ao vivo são em grupo. Mas eu queria algo mais individual. Você pode fazer terapia individual comigo se você quiser. Entra para a lista de espera, porque realmente a agenda está bem cheia. Já coloca seu nome. Mas, gente, a força de um grupo, a força de cura que existe num grupo é completamente transformador. E não é porque você está em grupo que eu não vou... A Mari acabou de me falar que me mandou áudio, eu vou responder individualmente para ela. Eu sou muito atenta a todas as participantes do Mapa dos Afetos. Eu amo o que eu faço, gente. Eu amo o Mapa dos Afetos, eu amo a nossa comunidade internacional, que é chique demais. Então, assim, eu tô aqui por mim, porque é o meu propósito na vida. Eu tô aqui por você, porque o meu propósito é te ajudar a despertar o seu propósito com arte e leveza. Eu tô aqui por nós, porque eu acredito que a cura é coletiva. Então...
Para com essa história de que, porque é em grupo você não vai despertar. Você vai despertar muito mais, criatura. Van, se conseguir encaixar aí alguma explicação sobre essa frase, fico grata. Não sei o que eu quero. Não sei se já falou acerca. Só entrei há poucos minutos. Cristiane, no grupo... o grupo é potência, gente. É mesmo, né, Cristiane? Se conseguir... Não sei o que eu quero. Mas essa é uma frase que você ouviu de alguém, Cris? Ou o que falavam pra você? Você não sabe o que você quer. Você não sabe o que você quer da sua vida. Não entendi direito. Porque são relações diferentes. Se eu, por exemplo, cresci ouvindo da minha mãe, a minha mãe falando, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu quero, você pode se vincular à frase dela e você também olhar e falar, se a minha mãe não sabe o que quer, quem sou eu para saber? Então eu também não sei o que eu quero. Eu posso me vincular desse jeito. Às vezes eu me vinculo, muitas vezes, em várias pessoas que eu já atendi, se vinculam ao que a outra pessoa falou, mas assim, não faz parte dela, não era ela que repetia essa frase. Mas foi alguém importante para ela, alguém da ancestralidade. Então rola esse vínculo também. Agora, se você costuma repetir a frase eu não sei o que eu quero, a primeira coisa que eu te diria é assume que você não sabe o que quer mesmo. Como assim, Van? Vem aqui para resolver, tu vai me dizer eu não sei o que eu quero, isso eu já sei? Ótimo, mas às vezes a gente não assumiu no coração. Não saber é um voto de liberdade para descobrir. Então primeiro diga, eu não sei o que eu quero. Assuma isso. Não sei mesmo. Agora se pergunte, eu estou disposta a descobrir? E se você está disposta a descobrir, aí vamos lá. Quando você não sabe o que você quer, quando vem essa frase, eu não sei o que eu quero, qual é a emoção que vem para você? Vem raiva? Vem mágoa? Vem tristeza? Qual é essa emoção que surge junto com essa frase de eu não sei o que eu quero? Tá? Isso é importante. Além disso, quando você pensa, eu não sei o que eu quero, que pessoa da sua família vem junto? E aí você começa a criar vínculos, assim. E aí também começa a criar vínculos o seguinte, qual ordem? Primeiro você fica com raiva, e aí quando você fica com raiva você fala, puta, eu não sei o que eu quero? Ou é o contrário? Você pensa que você não sabe o que você quer, e aí vem uma emoção, e aí você lembra de coisas que aconteceram na sua infância, porque aí a gente tem que ir trabalhando, tirando esses fios invisíveis que estão te atando, que estão travando a sua vida, tá bom? Como curar a dor na traição? Fui traída várias vezes, me separei tem 1 mês. Sinto muito por isso, viu? Como curar a dor da traição, né? Essa dor da traição, se você se separou várias vezes, gente, isso é muito, muito provável que você não seja a única pessoa da família que esteja vinculada a traições. Provavelmente você está repetindo a dor de alguém. Então, se a sua mãe foi traída, você está imaginando que, mãe, se você for traída, eu vou pegar essa dor para mim, para eu fazer parte da família, eu preciso ser traída também. De novo, isso não é consciente, tá, gente? Isso são ações, são pensamentos, são amores que ficam presos no nosso corpo e que a gente age de acordo como um vínculo de lealdade, tá? Se a sua avó foi uma mulher muito traída, se a sua tia foi muito traída, olha para as mulheres da sua família. E para os homens também, porque às vezes o vínculo pode ser cruzado, tá? Né? O vínculo vem de várias maneiras. Olha para a sua família e se pergunta se há muitas traições. Se você começar a reconhecer muitas traições, se você já está lá no mapa dos afetos, porque eu não sei o nome de todo mundo, a gente tem 170 alunas, não é todo mundo que eu sei. Se você já está lá no mapa dos afetos, vai lá para o elemento terra, faz o áudio para as mulheres, se você identificou que as mulheres foram traídas. Se você identificou que muitos homens da sua família foi traído, então você faz o áudio para os homens, tá bom? Porque aí vai te ajudar no processo. Eu não tô no mapa dos afetos ainda, então tu corre agora, corre ali no link da minha bio, se inscreve, que ele tá com 50% de desconto, se inscreve e já vai direto lá pro Elemento Terra e já faz o áudio, porque não adianta só te passar umas frases de cura aqui, porque você tem que trazer todo o seu campo ancestral para conseguir fazer esse trabalho e se libertar dessa dor e não repetir. Porque vou te dizer bem a real, se você não se liberta disso, se você não entrega para os ancestrais o que é deles, você vai continuar repetindo. Você vai sempre procurar alguém que te traia, porque dentro da nossa alma, do nosso pensamento, lá no nível do subconsciente, nas águas profundas do nosso ser, qual que é a ideia? Para eu pertencer a essa família, eu preciso ser traída.
A gente se comporta por amor, repetindo padrões de comportamento, na maioria das vezes sem nenhuma consciência disso. Quando a gente toma consciência, estamos livres para fazer diferente. Aí a gente mergulha nas águas que a gente quer mergulhar e não mais nas águas de dores dos nossos ancestrais. Deixa eu ver quem mais aqui me mandou. Minha mãe sempre falou que não nasceu para dirigir. Estou eu travada na ancestralidade. Total, Milena, total. Olha isso, gente. Ela falou antes que tinha medo de dirigir, agora ela fala que a mãe dela falou que não nasceu para dirigir. Claro, a nossa mãe é maior do que a gente dentro do nível de consciência ancestral. Então, se a minha mãe fala que ela não nasceu para dirigir, quem sou eu para dirigir a minha própria vida, ou para dirigir um carro, ou para dirigir qualquer coisa? Eu vou ficar presa realmente nessa ideia. De novo, Milena, se tu tá lá no mapa dos afetos, direto pro elemento terra, pula tudo, faz o elemento terra lá, e aí depois pode ir fazendo as ordens, as outras coisas. Se tu ainda não tá, Milena, tu corre lá, tá? Não estou dormindo, passo a noite acordada. Sinto muito. Vem na quarta-feira, na live de quarta, e trabalha sem insônia pra ver o que tá acontecendo, tá bom? Gente, eu vou falar rapidinho do movimento interrompido, mas de novo, na quarta-feira a gente trabalha na prática o movimento interrompido ou essas frases, a gente faz uma prática que mescla as duas coisas, tá bom? De novo, quem ainda não tá no mapa dos afetos, corre e se inscreve, porque aí você aproveita a promoção e vai fazer um mergulho mais profundo. Quem ainda não tem certeza, eu não sei se isso funciona pra mim, vem na quarta-feira na live às 20h15, faz a prática que a gente vai trabalhar o medo de ir pra vida, mas na prática, destravando algumas coisas. Claro que na live não tem a mesma potência de você entrar pro mapa, até a comunidade e tudo mais, mas é uma forma de experimentar e ver se faz sentido pra você, tá bom? Então, olha só, rapidamente, o que é o movimento interrompido? O movimento interrompido dá uma live inteira, né? Mas vamos lá, porque eu prometi que eu ia falar. Movimento interrompido é algo que aconteceu na sua vida, um movimento que você ia fazer determinada ação e algo cortou, algo foi interrompido. Vou dar um exemplo para vocês de uma cliente que eu tive e atendi há alguns 4 anos atrás, mais ou menos, que era uma pessoa que tinha síndrome do pânico e tinha muito medo de ir para a vida. Dentro das investigações, eu atendia ela no individual. Dentro das investigações, a gente fazendo o movimento do corpo, vendo emoção recorrente e tudo mais, blá, blá, blá. Ela lembrou, dentro do movimento, ela começou a lembrar de uma cena e começou a chorar muito, fazendo a prática de movimento, mas começou a chorar muito. E ela lembrou que quando ela era muito pequena, quando ela tinha 6, 7 anos de idade, ela estava vindo da escola, morava numa cidade do interior, estava vindo da escola, arrancou uma florzinha da rua para dar para a mãe dela. Então ela arrancou a flor, aquela coisa de criança, arranquei a florzinha para dar para a mãe quando chegar em casa. Tava começando a chover. Quando ela chegou em casa com a florzinha bem feliz para entregar para a mãe estava limpando a casa e falou, não, porque ele estava sujo, o chão, ela, não! Falou não para ela não entrar e ela com a florzinha na mão. Na mesma hora que a mãe gritou, não, teve um raio muito grande e ela se assustou com o grito da mãe e com o raio que veio e travou o corpo dela todo. Ela falou que começou a travar o corpo dela inteiro. Desde aquele momento, com 6, 7 anos de idade, ela começou a ter as primeiras crises de ansiedade, medo de dormir sozinha, tinha muito medo de dias de chuva. O que aconteceu aqui, gente? A criança foi construindo todo o universo, achou uma flor bonitinha, vou pegar essa flor, vou levar para minha mãe, que é uma pessoa que eu amo tanto, e foi construindo, imaginando já que a mãe ia ficar feliz com essa flor e tudo mais. Chega em casa, a mãe grita, ela se assusta, ainda vem um raio e ela se assusta. Um movimento de entregar a flor, que parece algo tão simples, foi interrompido. Mas mesclando isso com um grito, que geralmente gera um trauma, mais um raio gera um trauma tão grande dentro dela, que acabou no futuro desenvolvendo síndrome do pânico. Movimento interrompido são ações que a gente queria ter feito e não foi possível. O movimento interrompido vem, por exemplo, quando meu irmão faleceu, eu tinha 11 anos de idade, meu irmão tinha 14, ele faleceu de câncer. O meu pai, quando ele morreu, meu pai chegou pra mim e falou assim, não chora porque a sua mãe tá muito nervosa. Meu pai falou essa frase sem nem pensar no que estava falando, tadinho, devia estar tão nervoso quanto, tão triste quanto. Mas o fato dele interromper uma emoção que eu precisava viver aos 11 anos de idade
fez com que eu não chorasse por 9 anos. Não é assim, eu não chorava por 9 anos de idade, eu engoli. Por 9 anos de idade, não, por 9 anos eu engoli meu choro. Então, movimento interrompido são aqueles movimentos que alguém não permitiu que você fizesse ou alguma situação não permitiu que você fizesse. Um abraço que você não deu e aquela pessoa faleceu. Um abraço que você não deu e aquela pessoa sumiu, nunca mais voltou. Algo que você não disse para alguém, algo que você queria muito dizer e foi mandado você calar a boca. Pessoas que crescem ouvindo muito, fica quieta, cala a boca, para com isso, vê se fica quieta, cala a boca. São vários pequenos movimentos interrompidos que vão tirando a nossa voz. Quando tira a nossa voz, tira também a nossa possibilidade de se expressar, o que pode reverberar, inclusive, no medo de ir para a vida, certo? O movimento interrompido precisa ser tratado também, tirando essa memória do corpo. Então, por exemplo, essa minha cliente que eu atendi, que tinha síndrome do pânico, a gente resolveu esse problema dela fazendo ela entregar a flor. Não para a mãe dela, porque a mãe dela não estava mais viva, mas a gente fez um movimento de reconstrução da cena para o corpo dela entender que aquele movimento não era mais um movimento interrompido que ela tinha feito. Essa menina, quando eu atendia ela, gente, ela não saía de casa há muito tempo já. Ela não conseguia sair de casa por conta do medo, por conta do pânico, por tudo mais. Depois que a gente fez a prática sistêmica dela entregar a flor para a mãe dela, né, na imaginação, no movimento e tudo mais, ao entregar, ela chegou na próxima sessão de bicicleta, vindo de bicicleta, alguém que não saía mais de casa, assim, do nada. Então, quando a gente começa a tirar memórias dolorosas que estão no nosso corpo, tudo muda, porque quando você mudar o seu corpo, vai mudar o seu comportamento. Para mudar pensamentos recorrentes, bloqueantes, eu preciso primeiro mudar a minha postura diante desses pensamentos. Mas para isso eu vou ter que identificar essas frases, esses movimentos interrompidos, fazer o meu corpo confrontar essa dor, para daí soltar, para daí despertar novos comportamentos, para daí ressignificar, transformar e crescer. É um processo que parece complexo, mas é muito simples. Se você correr e for lá para o mapa dos afetos, isso vai estar tudo muito explicadinho, muito certinho para você vivenciar. Muitas lembranças nessa live, fez vários sentidos, muitos movimentos interrompidos. Uou! Bora tratar esses movimentos todos. Bom, gente, gratidão pelo tempo compartilhado. Se você ainda não está no mapa dos afetos, estou te esperando de braços abertos. Não só eu, mas uma comunidade inteira está te esperando. Eu preciso ir agora porque eu dou aula daqui a 5 minutos, tá bom? Beijo grande, vejo vocês ou no Mapa dos Afetos ou na live de quarta-feira prática às 20h15. Beijo, beijo! Quantas camadas clarearam vieram nessa live? Gratidão! Van, você arrasou! Gratidão, Milena! Beijo grande, gente!